Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do nosso curso de Introdução à Informática. Eu sou o Wellington e hoje nós vamos ver aqui como que funciona um computador. Vamos fazer uma introdução básica aqui para você entender como é que é o negócio. Quando eu disser computador, gente, eu gostaria que vocês entendessem que é qualquer dispositivo de computação, qualquer dispositivo que processe dados, que gere informação. Um celular, uma televisão, computador, relógio, enfim, qualquer dispositivo, certo? A gente fala computador porque fica mais prático, mas né, é mais comum a gente falar o computador. É lógico que dispositivos têm suas especificidades, não vão ter todos os componentes que eu vou falar a partir de agora aqui no nosso curso, mas a lógica envolvida neles é a mesma, certo? Então, vamos lá. Então, um sistema de computador, ele é basicamente integrado aí pelo hardware e pelo software. Existe um terceiro elemento aqui que eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Mas basicamente, o que é o hardware? Ou hardware, né? A pronúncia aí é, né? Você que manda aí com o seu inglês aí. Então, o hardware é o equipamento propriamente dito, incluindo os seus periféricos de entrada e saída, a própria máquina, seus elementos físicos, como ali a carcaça ali do gabinete, as placas, os fios, os componentes em geral. Então é aquilo que a gente pode pegar em um computador, né? O mouse, o teclado, o monitor, um HD, tudo isso é um hardware. A palavra hard em inglês é uma coisa dura, né? Uma coisa rígida, né? Então, por isso que o hardware a gente fala que é uma coisa que a gente pode pegar ali. E ele é constituído por elementos básicos que são chamados de funcionais, como a unidade central de processamento, a memória principal e as unidades de entrada e saída. Então, todo o computador aí, todo dispositivo que processa informação, aliás, processa dados para gerar informação, um cachorro começou a latir aqui agora para atrapalhar, ele é formado com isso aí, né? Que é o CPU, a memória principal e as unidades de entrada e saída. Mais à frente eu vou falar mais um pouco sobre elas. O outro componente que nós temos aí é o software, que são basicamente os programas que tem no computador, né? Que faz com que a gente use o hardware. Então, um navegador, um editor de textos, o próprio sistema operacional, tudo isso é um software. O software é criado por pessoas chamadas de programadores. E basicamente o que é feito é um emaranhado de códigos que tomam decisões no computador, no dispositivo. Esses códigos a gente chama de código-fonte. E a gente tem que estudar muito para a gente entender como isso funciona, né? Por isso que existem essas pessoas especializadas em desenvolvimento desses softwares, desses programas. Então, o software pode ser criado por fabricantes do computador e programas desenvolvidos pelo usuário. E existem o software do fabricante e o software do usuário. Por exemplo, o Windows é um software do fabricante. Um software do usuário pode ser um aplicativo que eu criei e estou usando dentro do sistema operacional, certo? Basicamente é isso. Os softwares do fabricante são produzidos pelas software houses, né? Como eu disse, é o sistema operacional, que é o responsável por controlar todas as operações do computador e de seus periféricos, proporcionando a alocação e otimização de seus recursos operacionais. Basicamente, o que o sistema operacional faz? Ele é o que faz a abstração do hardware para o usuário. O que é isso? E de acho que a abstração do hardware. Tipo assim, eu não consigo chegar no hardware e falar assim, ô hardware, por exemplo, impressora que é um hardware, ô impressora, imprime para mim aí. Se eu mandar um comando de voz para ela, ela não vai entender. Então, o sistema operacional, ele entra, né, nesse processo. Ele vai ser o intermediário entre mim, o usuário, e o hardware. Então, quando eu peço para fazer uma impressão, o que eu estou fazendo basicamente é informando ao sistema operacional que eu quero fazer essa impressão. O sistema operacional, por sua vez, vai se comunicar com o hardware, né, que no caso aqui é a impressora. Ou pode se comunicar também com outros softwares, não necessariamente com hardware. Né, pode ser com outros softwares também. Temos também o software do fabricante, que abriga os programas destinados a auxiliar no desenvolvimento e na manutenção de sistemas aplicativos. Por exemplo, um programa para gerenciar banco de dados, um programa para gerenciar comunicação de dados.
Esses softwares aí são softwares auxiliares, né, que também são gerenciados pelo sistema operacional, igual eu disse. Bom, o outro ator envolvido que eu falei para vocês aqui, ó, além do hardware e do software, é o peopleware. Tá aqui, ó, peopleware. O que são os peopleware? São as pessoas que utilizam o hardware e utilizam o computador. Né? Pode ser um usuário simples, pode ser um programador, pode ser uma pessoa que desenvolve, né, que cria o hardware propriamente dito, uma pessoa que desenvolve o sistema operacional. Isso é o peopleware. Então, juntando aí o hardware, o software e o peopleware, a gente forma esse sistema computacional aí, né, formado por esses três atores aí. Dos três componentes básicos do hardware, dois são fundamentais, igual eu falei no começo aqui, ó. Temos aqui, ó, o CPU, a memória principal e a unidade de entrada e saída. Dois são fundamentais para que os processamentos de dados aconteçam, né? Que é a unidade central de processamento, chamada de UCP, ou CPU em inglês, que nada mais é do que o processador do computador, e a memória principal. Esses dois componentes, eles são primordiais para que um computador funcione. Ok? Primordiais. Eu nem preciso de um monitor ou de um teclado para o computador funcionar, ou um mouse. Por exemplo, servidores de rede, basicamente a gente faz acesso remoto nele. A gente nem precisa estar lá fisicamente com um teclado ou com um monitor para ver o que está acontecendo. Pela rede a gente consegue gerenciar isso. Só que a CPU e a memória principal são importantes. Vamos lá. O que a CPU significa? É a CPU, que é a unidade de processamento, que é responsável por fazer toda a execução das instruções e das operações lógicas e aritméticas. O que são instruções? Instruções são assim, comandos que um programador cria em um determinado software. Por exemplo, quando eu clico, por exemplo, aqui, ó, onde é que eu vou clicar? Aqui, ó, eu vou selecionar o texto aqui e vou clicar aqui nesse B aqui em cima. Ó. Quando eu estou clicando aqui, ó, ele ficou negrito aqui a palavra. Esse clique que eu dei aqui, gente, foi uma instrução que eu acabei de dar aqui para o sistema. Eu, usuário, né? Eu como peopler. E o que acontece? O sistema operacional, o navegador, entram em cena aqui nesse momento. Então, quando eu der o clique aqui, ó, existe um código fonte, uma programação ali por trás dizendo o seguinte, ó, se existir um texto selecionado e o usuário clicar aqui nessa letrinha B, significa que eu vou aplicar um negrito nessa palavra. Isso é uma instrução. E o que são as operações aritméticas e lógicas? São aquelas que realmente fazem cálculos, fazem somas, né, processamento gráfico, todas essas coisas. Então, o que acontece? A memória principal é um dispositivo passivo, pois a partir dela são fornecidos elementos ao processador ou à unidade de entrada e saída. Também para ela voltam os dados vindos da CPU ou da unidade de entrada. Bom, já acho que é isso que eu acabei de falar aqui. Vamos lá. Quando a gente liga um computador, gente, o que acontece? Entra em cena aí, né, um processo ali inicial que dá o start no computador, que é o POST, né? É Post Self On Test. Ele faz o teste ali dos dispositivos que estão conectados. Daí o POST passa a bola para o boot, que faz o papel de dar início de fato ao computador. Então ele verifica ali quais dispositivos de hardware estão conectados no computador naquele momento ali. Daí ele precisa identificar dois deles, que é o processador e a memória RAM. Identificar os dois, o computador funciona. E só funciona se tiver os dois. Se tiver só um dos dois, o computador nem liga. Então o que acontece? Quando é feito esse processo, né, de boot ali, de identificar os componentes, o boot, né, ele passa a bola ali para o sistema operacional. Vamos falar aqui de Windows. Quando aparece aquele símbolo do Windows ali carregando, né, o logotipo do Windows, o que aconteceu de fato ali foi o seguinte: a memória RAM pegou os dados, as instruções, os pedaços de código necessário para que o computador funcione. E onde que ele pegou esses dados, esses arquivos? Ele pegou em uma memória secundária, que é uma memória de armazenamento, mais conhecido como HD ou como SSD hoje em dia. Então, ele, por sua vez, pega esses dados e transmite para o processador, ou seja, para a CPU.
Então, a memória RAM em si, ela não consegue efetuar nenhum tipo de cálculo, nenhum tipo de expressão lógica e aritmética. É o processador que faz essa tarefa. Ele vai lá, pega os dados que estão na memória, processa o que tiver que processar ali, depois ele devolve de novo para a memória RAM, e a memória, por sua vez, ela dá a saída desses resultados. Para onde que dá essa saída? Seja para o HD, seja para o monitor, ou seja de volta para o sistema operacional. Aí o sistema operacional vai tomar a decisão que ele tiver que tomar lá. Então, resumindo, é isso. Esse daqui, ó, é como que funciona esse processamento. Então, os dados, ó, eles entram para serem processados na memória RAM, que é a memória principal. A memória principal, por sua vez, não consegue executar nada, não calcula nada, não executa nada. Ela passa os dados para o processador. E dentro do processador nós temos a seção de controle e a seção lógica aritmética. A seção de controle é chamada de UC e a seção lógica aritmética é chamada de ULA, né, em inglês aí. Então, o que a seção de controle faz? Ele identifica aqui aonde que esses dados vão ser armazenados no processador. E a ULA, ela vai lá e faz esses cálculos lógico aritmético e devolve lá para a memória RAM, e a memória RAM vai lá e dá a saída lá para o sistema operacional, igual eu falei. Gente, isso que eu acabei de falar aqui é o básico de como que funciona o processamento de dados em um computador, né? Com hardware, com software, com a memória RAM, com o processador. Existe ainda a memória secundária, como HD, SSD, pendrive, só que isso é uma coisa para outros vídeos. Não precisa necessariamente dessas memórias secundárias para o computador funcionar. Não precisa. Eu vou explicar isso mais à frente. Mas o básico eu acabei de falar aqui nesse vídeo. Espero que tenha sido claro as minhas explicações. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando. Não deixe de se inscrever no canal, entrar na nossa lista e no nosso grupo lá no Telegram para a gente sempre mandar novidades para vocês aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo aqui do canal.